Você topa falar sobre escolha profissional enquanto eu tô aqui tomando meu cafezinho? Porque, gente, é assim que eu gosto de conversar com vocês, de forma bem informal mesmo, como se eu estivesse num café com uma amiga minha, conversando e ajudando ela, dando dicas para ela escolher a profissão dela do jeito certo, para ela não se arrepender depois. Então eu espero que vocês gostem também. Eu sou a Marcela e esse é meu canal. Aqui a gente vai falar sobre escolha profissional, futuro das profissões, estudo e tudo que você precisa para conquistar um futuro de sucesso e se destacar no mercado de trabalho. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os 3 erros que estão te impedindo de escolher a profissão certa para você. Ai, Marcela, como que você sabe que eu tô cometendo eles? Gente, eu trabalho com estudantes em fase de escolha profissional e eu posso te afirmar que 95% deles cometem esses erros sem saber que estão cometendo erros. E mais, eu, quando tinha 17 anos, estava no terceirão escolhendo minha faculdade e a minha profissão, eu também cometi. Então assim, fica nesse vídeo até o final, já deixa seu like pro YouTube entender que esse é um conteúdo interessante e até o final do vídeo você vai saber exatamente o que não fazer para escolher sua profissão. E seguinte, eu vou ser bem direta e prática, tá? Porque eu não gosto de enrolação. Então assim, por que a gente erra a nossa escolha profissional? Gente, porque ninguém nos ensina a escolher. Ninguém fala o que você precisa considerar na hora da escolha profissional, ninguém fala quais aspectos você precisa olhar. Então, assim, a gente fica perdido mesmo. No máximo, as pessoas falam, você tem que escolher algo que você gosta. E daí você fica assim, né? Tá, legal. O que eu gosto? Será que só escolher o que eu gosto é o suficiente? Não é. Ou então, sei lá, alguém às vezes vem na melhor das intenções, né? Quer ajudar e chega pra você e fala: nossa, Joana, você tem cara de tal profissão. Você tem cara de ser nutricionista. Ou chega pro Gustavo e fala: ai, Gustavo, eu acho que tu deveria ser advogado, porque combina muito contigo. E daí você fica, às vezes, ouve isso e até começa a levar em consideração, né? Porque se você não sabe o que combina com você, talvez outra pessoa vai saber. E aí tá um perigo muito grande. Então, assim, quando a gente não sabe o que considerar, quando a gente não tem um direcionamento na escolha profissional, é normal a gente cometer erros. Porque daí como que a gente vai fazer a nossa escolha? A gente escolhe através do que nos é conhecido. E o que nos é conhecido no ensino médio? As matérias da escola que a gente precisa estudar. Então a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta ali daquelas matérias. A gente conhece a profissão dos nossos pais dos nossos amigos, de alguns outros familiares. Às vezes conhece uma profissão que a gente viu num filme, numa série, mas aí tem uma visão um pouco distorcida dessas profissões. Então, assim, é isso que a gente vai levar em consideração, porque essa é a nossa rotina, essa é a nossa realidade. A gente não está inserido numa rotina profissional ainda e não tem ninguém nos dizendo, olha, não olha para isso aqui, olha para isso aqui, que é isso aqui que vai importar na sua escolha profissional. Então, a gente erra e erra feio. Então, assim, para que você não erre, né, e não erre feio, vamos falar aí dos 3 principais erros que te impedem de escolher a profissão certa para você. O primeiro erro é o mais clássico de todos e é o meu preferido de falar, porque esse aqui, olha, quase todo mundo comete e eu acho que você tá cometendo também, que é o quê? Escolher a sua profissão levando em consideração as matérias da escola que você gosta. E o que é o problema desse erro? Gente, quando você gosta de uma matéria na escola, quer dizer que você gosta de estudar aquilo, que você tem um pouquinho mais de afinidade com aquele tipo de conteúdo. E quando você pega isso como verdade, eu gosto disso, e tenta encaixar uma profissão aqui, além de você estar limitando muito a sua escolha profissional só com coisas que combinam com isso aqui, você ainda está olhando para uma coisa que não faz sentido nenhum. Por quê? Você está olhando para o estudo, mas você entende que o que importa numa profissão não é o que você vai estudar, porque o que você vai estudar vai ser durante a faculdade, então 5 anos, 6 anos de faculdade, e logo vai acabar. E, Marcela, se eu tiver que fazer curso... Sim, gente, você vai continuar estudando ao longo da sua vida, mas é um estudo diferente e a maior parte do tempo você não vai estar estudando, você vai estar exercendo a profissão. E o que é o exercer a profissão? São as atividades que você vai fazer no seu dia a dia, são os hábitos que você vai ter, vai ser a sua rotina, vai ser o tipo de habilidade que você vai precisar desenvolver. E é para isso que você precisa olhar quando você vai escolher sua profissão. Porque se você olhar só para as matérias da escola que você gosta e tentar encaixar uma profissão ali, pode ser que você goste de estudar aquilo, mas que você não goste de exercer aquilo. Pode ser que quando você se formar e começar a atuar, você pare e pense, o que eu estou fazendo? Eu não gosto disso. Você entende que, por exemplo, gostar de biologia talvez vai te levar em fazer medicina, fazer nutrição para ir para a área da saúde. Você entende que gostar de estudar biologia não te diz nada sobre gostar de atender pacientes? Gostar de ler sobre pesquisas e estudos
não te diz nada sobre ajudar pessoas com alimentação, ajudar pessoas a emagrecer, ajudar pessoas a terem mais performance nos esportes através da alimentação. Não fala nada sobre lidar com pessoas doentes, de lidar com frustração, de às vezes não conseguir curar alguma doença. Biologia, gostar de biologia, não fala nada sobre isso. E o que importa quando você for um profissional? O que você vai estar fazendo, que é todo esse resto, é a execução. Então, para escolher sua profissão, para de olhar para as matérias da escola que você gosta e tentar encaixar uma profissão ali. Começa a olhar para a rotina que você quer ter, para o tipo de atividade que você quer fazer no seu dia a dia, para os hábitos que você quer ter, para as habilidades que você quer desenvolver. Isso sim vai fazer vocês acertar a sua escolha profissional. O segundo erro é não analisar o mercado de trabalho. Muita gente escolhe uma profissão olhando para ela uns anos atrás. Então, assim, você vai decidir ser advogado porque seu pai se formou em direito 20 anos atrás, 30 anos atrás e atuou nessa profissão. Você realmente acha que você, quando você se formar na faculdade, depois de fazer 5 anos de direito, você vai atuar da mesma forma que o seu pai atuava? Que as atividades que você vai fazer vão ser as mesmas que o seu pai fazia? Gente, é óbvio que não. O mundo tá mudando muito, muito mesmo. Então, assim, a gente precisa analisar o mercado de trabalho para entender como que é o cenário dessa profissão no futuro. Você não pode olhar para o passado, você precisa olhar para o presente e para o futuro, porque é ali onde você vai estar trabalhando naquela profissão. Então, assim, ó, eu vou te dar um exemplo de novo de um nutricionista. O que um nutricionista que atuava 10 anos atrás, 15 anos atrás fazia? Ele estudava, né, precisava se formar, ter o diploma. Ele podia abrir um consultório dele para atender pacientes pessoalmente, então apenas atendia pacientes pessoalmente. Ele precisava continuar se atualizando e estudando, e ele buscava pacientes através de indicação. A grande parte dos clientes, dos pacientes, vinham por indicação. Às vezes, talvez fazia uma propaganda num jornal da cidade, algo, né, que a gente nem vê mais hoje. Então, assim, as atividades que ele fazia era muito isso, era de captação de pacientes de forma mais física ou de indicação e de atender pacientes de forma física também ali na tua frente. Como que um nutricionista hoje faz? O que ele faz no dia a dia dele? Gente, o nutricionista ele ainda precisa fazer uma faculdade e se formar, mas já existem várias faculdades que parte das matérias são EAD, coisa que não existia antigamente. Além disso, quando um nutricionista hoje em dia vai captar clientes, vai buscar pacientes novos, é muito difícil que ele fique dependendo só de indicação. Muito comum fazer conteúdo nas redes sociais, tá postando ali todo dia, ter uma presença nas redes sociais. Também é muito comum ele atender online, então além de atender em consultório, atender online. Tem nutricionista que nem tem consultório físico, que faz só atendimento online, que, sei lá, vende curso sobre emagrecimento. Então, assim, você entende que o que você faz, as suas atividades do dia a dia são muito diferentes e dependendo ali da área que você for da nutrição, vai ser mais diferente ainda. Então, você entende que a rotina do profissional é diferente, que as habilidades que você precisa desenvolver é diferente. O nutricionista de 15 anos atrás não precisava entender nada de redes sociais. E tem mais, o nutricionista de hoje tá precisando lutar com pacientes que chegam do ChatGPT, que chegam para ele com uma receita pronta. Então você precisa até convencer o seu paciente de que você sabe mais que o ChatGPT. Entende como os desafios da profissão são diferentes? Talvez antigamente era mais difícil tu conseguir entrar em contato com mais pessoas, né? Mostrar o teu trabalho para mais pessoas. Hoje isso é mais fácil, só que hoje a gente tem outras dificuldades. Então, assim, não é que as profissões vão mudar do dia para a noite, que a tecnologia, que a inteligência artificial vai mudar as profissões do nada, mas você precisa, antes de escolher sua profissão, saber onde você está se metendo, saber quais são os desafios que você vai enfrentar, o que você vai ter que lutar aí para conseguir continuar relevante no mercado de trabalho. E além disso, entender se tem espaço para essa profissão daqui a uns anos, né? E a gente já tem muitas pistas de como que vão ser essas profissões no futuro, olhando para elas hoje, para o presente. A gente só não pode olhar e levar em consideração o passado delas. Porque daí a gente vai errar, a gente vai estar olhando atividades do passado que não necessariamente vão ser as atividades que você vai fazer quando se formar. Gente, e o terceiro erro, escolher por achismos. Lembra que no início desse vídeo eu te falei que o nosso conhecido sobre as profissões era muito do que estava no nosso dia a dia, das pessoas com que a gente convivia, dos filmes, séries que a gente assistia?
é muito comum que isso aqui, esse nosso conhecimento limitado sobre as profissões, faça com que a gente tenha achismos sobre essas profissões, que a gente tenha certos preconceitos sobre profissões. Se você cresceu numa família que sempre falou que professor não ganha bem, que apesar de ser uma profissão bonita, é totalmente desvalorizada, que quem escolhe ser professor, meu Deus, tá ferrado, vai ser pobre para sempre. Você entende que se você cresceu ouvindo isso, muito provavelmente você nem vai considerar a profissão de ser professor, porque você cresceu em um contexto onde todo mundo ao seu redor desvalorizava aquilo, falava que não era uma boa profissão. E eu não tô nem dizendo que eles estão errados. Sim, é uma profissão desvalorizada. Mas você realmente acha que hoje, em 2025, todos os professores são pobres? Que nenhum professor ganha bem? Gente, hoje a gente tem diversas formas de atuar na profissão de professor. Tem muitos professores fazendo muito dinheiro, por exemplo, com cursinhos online. Então, assim, a gente tem que cuidar com a visão, com o que nos foi falado sobre as profissões pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos, para a gente conseguir separar o que é uma opinião deles, que virou uma opinião nossa, de tanto que a gente ouviu, do que realmente é realidade. Além disso, é tão comum chegar aluno para mim falando, Marcela, eu quero ser médico. E daí a gente começa a entrar ali, tá, por que a pessoa quer ser médico e tal? Vem tudo o quê? Porque assistiu um filme e era muito legal a profissão de médico. Ou porque assistiu uma série, Grey's Anatomy, né? Acho que todo mundo conhece, e daí acha que medicina é aquilo. Ou então porque todo mundo sempre fala, que ser médico é uma profissão bonita. Você entende que isso aí não sustenta a medicina? Você não vai aguentar um curso e a profissão de médico levando isso aí em consideração? E o que você viu numa série é uma visão polida da medicina. Não é o que a medicina realmente é. Então, assim, antes de escolher a nossa profissão, a gente precisa pesquisar a fundo sobre elas. A gente precisa tirar um pouquinho os nossos preconceitos, tirar o que a gente acha que uma profissão é e realmente ver o que ela é. E como que a gente faz isso? Conversando com profissionais que já atuam nessa profissão, acompanhando profissionais nas redes sociais, vendo o que eles falam, quais são os desafios, como que é o dia a dia, para a gente não ficar só com essa visão bonita de uma profissão ou uma visão feia que, na verdade, às vezes nem é o que a profissão realmente é. E isso sem levar em consideração a seguinte frase clichê, que você precisa sair da sua zona de conforto. Mas eu gosto de falar isso porque ela é verdade. Você não deveria escolher sua profissão só olhando para as profissões que você já conhece. É importante que você saia aí da sua bolha e conheça profissões novas e entenda quais profissões estão surgindo. Porque muitas vezes a sua paixão vai vir de algo ali, de algo diferente, que ninguém na sua família nunca trabalhou com aquilo. Então, assim, é importante que você também saia da sua zona de conforto na hora de escolher sua profissão. Gente, eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse tema, mas eu vou encerrar por aqui, porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo aqui pro canal. Então, assim, se você gostou desse vídeo, já fica por aqui, porque nos próximos dias vão sair muitos outros vídeos para te ajudar a escolher sua profissão. E, inclusive, deixa nos comentários qual é a sua maior dúvida na hora de escolher a faculdade, na hora de escolher sua profissão, qual é a sua maior dificuldade, porque assim eu posso gravar vídeos com esses temas aí para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado e um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.